Gente, hoje eu passei aqui para compartilhar com vocês a respeito da narrativa que está no livro de Gênesis, no capítulo 30. É aquela história de Raquel, que não podia gerar um filho, estava muito entristecida, ansiosa, e o coração se enchia de ciúme porque Lia, ou como alguns dizem, Leia, né, estava gerando filho, a sua irmã, e ela nada. E aí ela vira para Jacó e diz: dai-me filho, senão eu morro. Jacó naquele momento se ira contra ela e diz: e eu estou no lugar de Deus para lhe dar filho, ou para fechar chamado para abrir madre? Queridos, tem coisa que só Deus é quem pode fazer na nossa vida. E quando se trata de milagre, pode ter certeza, você vai ter que descansar o seu coração. As coisas, elas podem fugir do nosso controle. Contudo, elas não fogem do controle de Deus. Mas Raquel, ela estava tomada pela ansiedade, ela estava tomada por aquele desejo de gestar. A gente entende, dentro do contexto que ela vivia então, que as mulheres antigamente, que não podiam ter filho, elas sentiam vergonha, porque as mulheres, elas como se elas servissem somente para esse propósito, sabe? Elas tinham que dar um filho ao seu marido. Então, isso trazia também para Raquel um sentimento de incapacidade, né? Nós entendemos o contexto, mas mesmo assim ela precisava descansar no Senhor, ela precisava saber que aquilo que ela queria, só Deus poderia dar. Eu me lembro que Isaac era casado com Rebeca, e Rebeca era estéril, e eles oraram insistentemente ao Senhor, e o Senhor os abençoou, né? Raquel, ela chega a ter filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E agora Jacó casa também com Raquel, e ela é estéril. Mas, em vez de orar, ela se queixa com seu esposo. E ela diz: dai-me filhos, senão eu morro. Mostrando um grande desespero. E não ficou por aí. Raquel, ela, vamos dizer assim, fez várias manobras para que isso acontecesse, mas tudo frustrado. Sabe quando você quer dar um jeitinho nas coisas, um empurrão, quer dar uma mãozinha a Deus para ver se as coisas acontecem? Então, não acontece. Raquel, ela dá a sua serva, né, para Jacó ficar com ela, para gerar filhos para ela. E continua, e a serva tem filho, mas ela continua se sentindo frustrada, envergonhada, porque a bênção de Deus é melhor. A bênção de Deus é melhor. E aí o que acontece? Mesmo a sua serva tendo filhos com Jacó, e ela declarando: Deus me deu esses filhos e tal, o sentimento, a frustração, de vergonha, de incapacidade, continuava no coração dela. Porque só Deus faz perfeito no momento certo. E o que acontece? Ela vai, né? A Bíblia fala que Rúben, o filho de Lia, no tempo da cega, vinha trazendo umas mandrágoras. As mandrágoras eram conhecidas, né? O povo tinha uma superstição, uma crença, que ela tinha um poder, sabe, de dar fertilidade, um poder afrodisíaco. E Rúben, ele vem com isso na mão e ele diz: olha, mãe, eu trouxe essas mandrágoras. E quando Raquel escuta, ela pede as mandrágoras que Rúben está trazendo, colocando agora a fé naquilo que estava na mão de Rúben, nas mandrágoras. Tipo assim: me dê isso aí, porque é tudo que eu preciso agora para engravidar, é tudo que eu preciso agora, entende? Foi frustrada mais uma vez. Ela chegou ao ponto de alugar o próprio marido. Ela cedeu o dia, né, de ficar com ele para a sua irmã,
nós sabemos, não vou entrar aqui agora, gente, nesse contexto, né? Nessa parte de Jacó ter tido 2 mulheres por conta de Labão. E aí o que acontece? Ela vai, de forma desesperada, diz assim, olha, me dê as mandrágoras e fique com o marido hoje, fique com Jacó hoje. E aí Lia, ela aceita. E o que acontece? Lia engravida mais uma vez. E Raquel continua frustrada. Nenhuma manobra que Raquel fez trouxe bênção para a vida dela. Nenhuma manobra, foram todas frustradas. Raquel precisava esperar o tempo de Deus. Queridos, eu gosto de meditar, sabe, nessas passagens do Antigo Testamento também, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito foi para o nosso aprendizado. E eu vejo Deus sinalizando assim para nós que não adianta estar fazendo manobra. Não adianta essa inquietação, essa ansiedade. Você precisa descansar o seu coração. Às vezes nós não dormimos à noite tentando encontrar, tentando planejar, tentando ver o que a gente vai fazer, qual é a manobra para tal coisa acontecer. O Senhor está dizendo, não é hora, não é você que vai fazer, o impossível só eu que faço. Para com essas manobras. E a Bíblia diz no versículo 32, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Veja que com tudo que ela fez, dando a serva para ter o filho com seu esposo, ainda assim a vergonha estava nela. Só depois que Deus a abençoou, que ela diz, agora Deus tirou a minha vergonha, Deus ouviu Raquel e abençoou. Agora ela abriu a madre no tempo de Deus. As coisas aconteceram. Tá entendendo? Às vezes você só precisa falar com Deus, você só precisa orar. Não precisa estar nessa manobra toda. Gente, às vezes a gente dificulta muito, e quanto mais manobra a gente faz, mais aflição a gente busca. Precisamos descansar em Deus, sabe? Eu não sei vocês, mas eu vejo Deus falando fortemente no nosso coração. Não faz nada além de orar. Esse assunto, essa questão, eu não sei qual é a sua, sei qual é a minha. O Senhor disse, não é você que vai manobrar. Não é você que vai usar estratégias, entendeu? Não é recurso humano, não é mandinga. Não tira a sua fé em Deus para pôr em pessoas, para pôr em coisas. Gente, tem gente que faz até simpatia. Tem gente que está dividido, anda consultando até que não deve, para saber se vai conseguir aquilo que quer. E não vai, e não vai. Porque Deus fará no momento certo. E a palavra é, acalma o seu coração, para disso. Olha, Raquel tentou e deu o que para ela? Nada. Não deu nada. Mas no tempo certo, Deus fez acontecer. Que coisa, né? Que coisa. Eu não sei vocês, mas a minha, eu sei porquê desta palavra. Às vezes a gente está diante de uma situação, de um desejo do nosso coração, de um sonho, de uma vontade, de um desejo. E aí a gente fala, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para que isso venha acontecer? O que é que eu posso fazer? E eu pensei numa manobra. Aí Jesus diz, não, você não vai fazer essa manobra aí. Você vai esperar o meu tempo. Tem aquela música de Eliane? Eu vou chegar no tempo, não é quando você pensou, é no meu tempo. Então, é no tempo de Deus que vai se cumprir. O que é que você estava pensando em fazer? O que é que você estava pensando em realizar através dessa manobra? O Senhor está dizendo, não faz nada não. Só clama a Ele e o mais Ele vai fazer. A coisa é séria. Muitas vezes nós agimos como Raquel. Gente, se inscreve no canal, curte, comente, compartilha.
e fica na paz do Senhor. Graça e paz.